Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de Fundamentos de Programação em R. Nos últimos vídeos a gente tem visto alguns conceitos relacionados aos vetores, que são a principal estrutura de dados dentro de programação em R. Hoje a ideia é conversar sobre uma outra estrutura de dados que é muito utilizada dentro do contexto de análise e manipulação de dados, que são os data frames. Os data frames podem ser entendidos como tabelas retangulares de dados. É muito comum a gente ver esse tipo de dado dentro de tabelas do Excel ou até mesmo dentro de dados em que a gente manipula em programas para análise estatística como o SPSS, o SAS ou o Stata, por exemplo. Dentro desse contexto de data frames, a gente tem duas dimensões principais. Quando nos vetores a gente tinha apenas o comprimento, ou seja, a quantidade de elementos dentro de um vetor, nos data frames a gente tem duas dimensões, as linhas e as colunas. As linhas dentro dos data frames, elas são utilizadas para armazenar as diferentes entradas, ou seja, as diferentes observações de uma determinada tabela. Já as colunas são utilizadas para armazenar as variáveis, ou seja, as características relacionadas a cada uma daquelas entradas ou daqueles registros ou daquelas observações. Vamos supor que a gente tenha realizado um estudo com 100 pessoas, onde a gente coletou dessas pessoas a idade dessas pessoas, a altura dessas pessoas e também o peso dessas pessoas. Dentro desse estudo, a gente teria 100 registros, ou seja, 100 observações, 100 linhas nesse data frame, e a gente teria 3 colunas, porque a gente tem 3 informações coletadas sobre esses 100 sujeitos do meu estudo. Se eu pegasse, por exemplo, a segunda linha desse meu data frame, o que eu teria seriam as informações de peso, altura e idade do meu segundo sujeito. Se eu pegasse toda a minha terceira coluna, por exemplo, eu estaria pegando todas as idades de todos os meus 100 sujeitos que eu coletei essas informações dentro do meu estudo. Então, a gente tem que sempre lembrar, trabalhando com data frames, que as linhas estão relacionadas às observações e as colunas estão relacionadas às variáveis ou às características que eu coletei em relação a esses registros, a essas observações. Não necessariamente as minhas observações precisam ser pessoas ou sujeitos. Eu posso ter um estudo onde eu coletei dados ou informações relacionadas a países. Nesse caso, os meus registros não seriam relacionados a sujeitos, mas sim a países, onde eu poderia ter informações como população, PIB per capita, expectativa de vida e por aí vai. Dentro do R, assim como a gente tinha os dados do Rio Nilo, os dados Nile, a gente também tem aqui dentro do R alguns dados integrados que são armazenados no formato de data frame. Um desses dados é o dado chamado Tooth Growth. Esse é um data frame que, se a gente pedir ajuda, com uma sintaxe que a gente já viu em aulas passadas, ou seja, ponto de interrogação e o nome do objeto ou da função ou do dado que eu quero pedir ajuda, eu quero pedir a documentação, eu posso escrever ponto de interrogação, o nome desse objeto e dar um Enter aqui. Aqui então eu tenho a documentação sobre o data frame que a gente vai trabalhar hoje nesse vídeo. Aqui então, esse data frame ele tem 60 registros, ou seja, 60 observações, 60 linhas. E o que são essas observações? Cada uma das linhas está relacionada a um porquinho da Índia, ok? E esse data frame tem 3 variáveis, ou seja, 3 características que foram coletadas em relação a esses 60 porquinhos da Índia. A primeira variável ela é chamada de len, que ela é basicamente o comprimento em micrômetros dos odontoblastos. Ela é uma estrutura, então são células responsáveis pelo crescimento do dente desses porquinhos da Índia. A gente não precisa se ater necessariamente a essa informação, mas a gente saber então que tem uma medida numérica
certo? Que é relacionada ao comprimento do dente desses porquinhos da Índia. A gente tem também, uma segunda variável chamada SUP, certo? É a segunda coluna do meu data frame, que se relaciona ao tipo de suplementação que esse porquinho da Índia recebeu. Pode ser VC ou OJ. VC quer dizer vitamina C, ou seja, quer dizer que esse porquinho da Índia teve a sua suplementação alimentar feita com vitamina C, ou então OJ quer dizer orange juice, ou suco de laranja. Então, existiam esses dois tipos de suplementação que foram realizadas com esses porquinhos da Índia, ok? E a gente tem uma terceira coluna, ou seja, uma terceira informação que foi coletada em relação a esses porquinhos da Índia, que foi a dose em miligramas por dia que foi dada da suplementação, ou seja, ou de vitamina C ou de suco de laranja, para esse porquinho da Índia, certo? Se a gente imprimir aqui na nossa tela, ou seja, a gente usar o nome aqui desse data frame e der um Enter aqui no terminal, a gente vai ver que esse data frame é impresso para nós. Mas como ele tem muitas linhas, tem 60 linhas, a gente tem que rolar aqui para cima até para ver essas informações por completo. Mas existe uma função, e é uma função muito útil para a gente trabalhar com data frames, que é a função Head. Então eu vou limpar aqui a minha tela, clicando Ctrl L, e eu vou usar então a função Head. O que a função Head faz, ela vai imprimir apenas as 6 primeiras linhas de um data frame, caso eu esteja utilizando essa função em um data frame. Então se eu escrever Head e colocar aqui o nosso data frame Truth Growth e der um Enter, apenas as 6 primeiras observações, ou seja, apenas as informações dos 6 primeiros porquinhos da Índia vão ser impressas aqui na tela. Então eu sei, por exemplo, que o primeiro porquinho da Índia tinha um comprimento dos odontoplastos de 4,2 micrômetros, foi suplementado com vitamina C e recebeu uma dose de 0,5 miligramas dia do seu suplemento. Okay? E aqui a gente tem informação do segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto porquinho da Índia. Caso eu queira, usando essa função Head, eu poderia também imprimir diferentes números de linhas. Por exemplo, se eu quisesse imprimir as 10 primeiras linhas desse meu data frame, eu colocaria o mesmo primeiro argumento, que é o meu data frame Tooth Growth, para a função Head, e colocaria como segundo argumento a quantidade de linhas que eu quero que sejam impressas. Então, se eu colocar aqui, agora não 6, mas 10 linhas, as 10 primeiras linhas do meu data frame são mostradas aqui na tela. Certo? Eu vou limpar aqui a tela e a gente pode então começar a ver, a partir desse nosso data frame Tooth Growth, algumas das formas como a gente pode manipular esses dados e também calcular algumas medidas para tirar insights em relação aos data frames. A primeira coisa que eu vou fazer é, na verdade, atribuir esse nosso data frame Tooth Growth para um objeto com um nome um pouco menor, porque a gente vai usar muitas vezes esse data frame durante o vídeo, e para facilitar o nosso uso, para a gente não precisar ficar escrevendo Tooth Growth várias vezes durante o vídeo, eu vou atribuir esse data frame a um novo objeto chamado TG. Então eu vou escrever TG, vou escrever o operador de atribuição, sinal de menor, hífen, e aqui à direita do operador de atribuição eu vou colocar o que eu quero colocar para dentro desse novo objeto chamado TG, que é o data frame Tooth Growth. Então, vou escrever TG, operador de atribuição Tooth Growth, vou dar um Enter, o R não vai me dar nenhum retorno, e geralmente isso é um bom sinal, quer dizer que não deu nenhum erro, não precisou me dar nenhum aviso, e se eu digitar agora TG, eu vou ter acesso a todo o data frame dos 60 porquinhos da Índia, ok? Uma forma bastante interessante de a gente trabalhar, eu vou usar o Head aqui primeiro para a gente conseguir ter essa ideia, que a nossa primeira coluna é a coluna de comprimento, a segunda do suplemento e a terceira da dose, é como que a gente pode extrair uma determinada coluna do meu data frame como um vetor. Porque se a gente pensar,
o que seria cada uma dessas colunas? Vamos pegar, por exemplo, a coluna do comprimento dos odomblastos dos porquinhos da Índia. O que é essa coluna? Ela é, se a gente fizer um paralelo, basicamente um vetor de dado. Assim como a coluna sup é um vetor e a coluna dose é um vetor que contém todos os registros da dose, por exemplo, para os meus 60 porquinhos da Índia. Então, eu posso entender que essa coluna do comprimento, ela é um vetor de comprimento 60, ou seja, com 60 elementos. Então, a forma como a gente consegue extrair uma determinada coluna do meu dataframe como um vetor, é utilizando um novo operador que a gente vai introduzir agora, que é o operador chamado cifrão, certo? A gente utiliza da seguinte forma, a gente usa o nome do nosso dataframe, que nesse caso é TG, a gente utiliza um cifrão e na sequência a gente coloca o nome da coluna a qual a gente quer extrair como um vetor. Então eu vou usar a coluna len aqui. Se eu rodar isso daqui, a gente pode ver que a cara a qual essa saída tem é muito parecida com o que a gente tem trabalhando nos dados do Rio Nilo, que é simplesmente uma série de elementos. Mas aqui, cada um desses valores está relacionado a um porquinho da Índia. Então, eu tenho aqui que o primeiro porquinho da Índia teve um comprimento dos odomblastos de 4,2 micrômetros, de 23 lá o último porquinho, e por aí vai, a gente tem variadas medidas aqui dentro desse vetor. Eu poderia simplesmente usar a função da média, que a gente já sabe que pode ser usada com vetores. Então, se eu utilizasse a função min, que calcula a média aritmética de um determinado vetor numérico, e colocasse aqui dentro o nosso vetor de comprimento, ou seja, TG, cifrão, ou seja, eu vou pegar uma coluna específica desse meu vetor, desse meu dataframe, TG len, e fechar e der um enter, a gente tem aqui já um insight, uma informação sobre esse meu dataframe. Eu sei que a média do comprimento dos odomblastos desses porquinhos da Índia é 18,8 micrômetros. Ok? Assim como nos vetores, nos dataframes, eu também posso capturar ou extrair elementos específicos ou partes específicas, subconjuntos da minha estrutura completa. Então, a gente tem aqui, e eu estou usando o head continuamente para a gente não precisar imprimir as 60 linhas de uma vez aqui no nosso terminal. Mas eu vou colocar aqui então head, TG, certo? E vamos supor que eu quisesse, por exemplo, capturar, extrair uma célula específica do meu dataframe. Como eu poderia fazer isso? Vamos supor que eu quisesse saber qual que é o comprimento dos odomblastos do meu terceiro porquinho. Ou seja, eu sei, olhando aqui visualmente, que é 7,3. Às vezes eu vou ter dataframes ou tabelas de dados muito maiores. E nesse caso eu não vou conseguir muitas vezes procurar visualmente, manualmente, qual que é essa informação. Então, como que eu poderia fazer isso? Se a gente lembrar, nos vetores, a gente conseguia fazer isso da seguinte forma. Então, se eu tivesse um vetor x aqui com os valores de 1 a 5, certo? E eu quisesse pegar o terceiro elemento, eu utilizaria x, abre colchetes, 3, fecha colchetes, eu teria aqui o meu terceiro elemento do vetor. Porém, a gente tem que se atentar que agora que a gente está trabalhando com dataframes, eu tenho não apenas uma dimensão, que é o comprimento no caso dos vetores, mas eu tenho duas dimensões. Então, na hora que eu quiser indexar um determinado dataframe, eu preciso indicar quais valores que eu quero extrair ou a partir de quais índices eu quero indexar um determinado dataframe, tanto para as minhas linhas quanto para as minhas colunas. Então, se eu quero o comprimento do odomblasto do meu terceiro porquinho, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou usar TG,
que é o meu data frame, e aqui dentro dos meus colchetes eu vou inserir não um valor, mas 2 valores. E sempre que a gente indexar um data frame, a gente vai fazer isso com pares de valores. Então, se eu colocar aqui 3,1, o que vai acontecer? O primeiro valor que eu vou indicar, e vocês podem ver que isso aqui está separado por vírgula, sempre o valor que estiver à esquerda da minha vírgula, ele vai indicar os índices, ou o índice nesse caso, que eu estou pedindo somente a terceira linha, já dei um spoiler, não é? Vou pedir apenas o índice das linhas do meu data frame. E à direita da minha vírgula, eu vou pedir os índices da minha coluna. Ok? Então aqui, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo, olha, eu quero pegar o data frame TG e extrair apenas a terceira linha e a primeira coluna. Então eu vou cruzar lá qual que é a primeira coluna e a terceira linha. Nesse caso, o valor que me retorna é o 7.3, porque ele está na terceira linha, primeira coluna, certo? É como se eu fizesse uma coordenada de qual valor eu quero captar, de qual célula eu quero captar. Mas eu não necessariamente precisaria capturar apenas um valor, e a gente vai ver isso agora nos próximos exemplos. Eu mostrei para vocês que a gente consegue capturar um vetor a partir desse operador do cifrão. Se eu usar aqui tglen, eu tenho todo o vetor dos meus 60 porquinhos da Índia, qual que é o comprimento dos odomblastos deles. Eu posso utilizar a mesma sintaxe que eu usei para indexar os vetores aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, o comprimento do 10º porquinho, eu colocaria aqui tglen 10. Ok? Tg, cifrão, len, abre colchetes, 10, fecha colchetes. E aqui eu teria 7, ou seja, eu tenho o 7º porquinho aqui, o 10º porquinho aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá aqui o meu 7, e esse é o valor então do comprimento do dente do 7º porquinho, ok? Certo? A gente pode também capturar as colunas não apenas com o nome delas, porque muitas vezes não, mas pode acontecer de a gente trabalhar com data frames que não tem nomes nas colunas. E a gente vai ter que referenciar essas colunas a partir da posição delas. Nesse caso, eu poderia, assim como eu calculei a média do comprimento dos dentes dos porquinhos, eu poderia fazer da seguinte forma: eu pegaria o meu data frame TG e eu não capturaria a partir dessa sintaxe do cifrão, mas sim utilizando os índices que eu mostrei para vocês com as 2 dimensões. Nesse caso eu poderia escrever vírgula 1. O que isso está fazendo? Eu estou escrevendo que eu quero capturar os dados em relação à primeira coluna, porque esse 1 aqui está à direita da minha vírgula, mas vocês percebam que eu não coloquei nenhum índice à esquerda da vírgula, ou seja, nenhum índice para as linhas. O que isso quer dizer? Sempre que eu deixar alguma das 2 dimensões em branco, isso quer dizer que eu vou retornar todos os elementos daquela determinada dimensão. Então, o que eu estou dizendo aqui? Pego o data frame TG, me retorna todas as linhas da primeira coluna. Se eu rodar isso daqui sem o min, só para a gente ver o que ele me retorna exatamente o que o TG cifrão len me retorna. Só que aqui eu estou referenciando essa primeira coluna não pelo nome dela, mas pela posição, pelo índice dela. Então funciona muito parecido com a forma como a gente indexa os vetores, porém aqui eu não tenho uma dimensão, mas eu tenho 2, as linhas e as colunas. Ok? Então eu poderia pedir a média da mesma forma, só que aqui dentro eu poderia referenciar pela posição essa minha coluna len. Ok? E eu tenho exatamente o mesmo resultado, utilizando seja a sintaxe com o cifrão, seja a sintaxe pela posição da coluna. Ok?
Um poder que a gente tem muito legal com os data frames, certo? É poder criar subconjuntos desses data frames, ok? Assim como a gente criou com os vetores, a gente pode também querer criar subconjuntos específicos em relação aos data frames. Vamos supor que eu quisesse trabalhar não com essas três variáveis, mas somente com a variável do comprimento do dente e com a variável da dose da suplementação. Vamos supor que eu não estou interessado em saber qual foi o suplemento que foi usado, mas eu quero saber só a questão do comprimento e da dose. De que forma que eu poderia fazer isso? E vou mais longe. Vamos supor que eu estou interessado só do segundo até o quinto porquinho. Certo? Eu não quero saber do primeiro porquinho e nem do sexto para frente. Do sexto até o 60º, né? O porquinho 60, eu não estou interessado. Eu quero saber só do segundo ao quinto. Como que eu poderia fazer isso? Utilizando a minha sintaxe dos colchetes. Então eu poderia fazer o seguinte, utilizar o meu TG, e aqui dentro eu já vou colocar a minha vírgula dentro dos colchetes, porque eu sei que eu tenho duas dimensões que eu preciso indexar. E o que eu falei em relação às linhas, aos porquinhos? Eu estou interessado só do segundo ao quinto porquinho. O que eu posso fazer? Eu posso usar aquela notação dos 2 pontos que eu ensinei para vocês nos vídeos anteriores e poderia usar 2.5. O que isso vai fazer? Vai criar para mim um vetor que vai do 2 ao 5, um vetor contendo os índices, as posições 2, 3, 4 e 5, certo? Então isso vai fazer com que eu filtre a minha base de dados apenas com os porquinhos do segundo ao quinto. Se eu rodar isso daqui, a gente pode ver que é exatamente isso que acontece. Como eu deixei em branco a dimensão das colunas, como eu falei para vocês no exemplo anterior, a gente vai retornar todos os elementos daquela determinada dimensão. Então aqui eu peguei só do segundo ao quinto porquinho, mas peguei todas as colunas do meu data frame. Mas eu falei para vocês que a gente estava interessado em trabalhar somente com as colunas do comprimento, ou seja, a primeira coluna aqui, e a nossa terceira coluna, que é a coluna da dose. Como que eu poderia então melhorar esse nosso subconjunto? Colocando alguns índices aqui nessa minha dimensão das colunas, que é a minha segunda dimensão, que fica à direita da vírgula. Então eu colocaria um C e os índices 1 e 3, que indicam que eu quero então extrair, que eu quero manter apenas as colunas primeira e terceira. Se eu rodar isso daqui, a gente tem exatamente aquilo que a gente estava interessado, aquilo que eu falei que a gente estava interessado, não é? Então vocês podem rodar isso na casa de vocês também com outros exemplos, com índices diferentes e ver o que acontece. Como eu reforcei nos últimos vídeos, é sempre importante que vocês realizem os próprios experimentos de vocês para ver qual que vai ser o retorno que vocês vão ter, qual que vai ser a saída que uma determinada função vai ter. Então aqui, o que a gente tem destrinchando? A gente tem que aqui eu tenho somente os porquinhos da segunda posição até a quinta posição e eu tenho apenas a primeira e a terceira coluna. Então eu criei um novo data frame a partir do meu data frame original. Eu, na verdade, não cheguei a criar um novo data frame porque eu não atribuí isso a um objeto. Eu poderia fazer isso, por exemplo, colocando dentro do objeto tg sub. Se eu rodasse isso daqui e colocasse o mesmo código que a gente fez para fazer essa indexação, tg, abre colchetes, 2.5 e o nosso vetor para as colunas. Agora eu não vou ter nenhuma saída, porque eu estou atribuindo isso a um objeto. Se eu rodar aqui o nosso novo data frame, o nome do nosso objeto com o novo data frame tg sub, ele vai ter isso armazenado agora dentro de um objeto na memória do nosso computador. Certo? A gente poderia também não necessariamente querer excluir aqueles outros porquinhos, mas eu quero trabalhar só com
o comprimento e a dose. Então, deixa eu limpar aqui. Vamos supor que a gente tem toda a nossa base. Se eu rodar isso aqui, a gente está com toda a nossa base, mas eu poderia criar um outro subconjunto chamado TG dose. E aqui eu poderia atribuir, a partir do nosso dado original TG, deixar a dimensão das linhas em branco, ou seja, eu ia manter os 60 porquinhos originais nesse meu subconjunto, mas ia pegar só a primeira e a terceira coluna, ok? Se eu rodasse isso daqui, agora quando a gente roda TG dose, a gente tem ainda uma base super grande, com 60 porquinhos, ela segue super longa, mas eu tenho somente as duas colunas aqui de comprimento e dose do suplemento, ok? Algumas funções interessantes que a gente pode, uma função especificamente interessante que a gente pode usar com os data frames é a função nRow. A função nRow, ela é interessante para a gente saber quantos registros, ou seja, quantas observações a gente tem num determinado data frame. Se eu rodar aqui head TG, a gente sabe que tem as 3 colunas, mas a gente precisa rodar aqui todo o objeto para saber que ele tem então 60 registros. Vocês percebam que todas as colunas, e isso é uma obrigatoriedade dentro da estrutura de dados do data frame, todas as minhas colunas precisam ter o mesmo número de elementos. Todas as minhas colunas, elas acabam sendo vetores, até vocês viram que ali com o cifrão a gente consegue extrair elas como vetores. Então isso é uma obrigatoriedade dentro de data frames, que todas as colunas devem ter o mesmo número de registros, de elementos. E para a gente saber esse número de elementos em comum que todas as colunas têm, a gente pode usar a função nRow. A função nRow, ela vai retornar o número de linhas que a gente tem em um determinado data frame. Então, se eu usar nRow no nosso data frame TG, eu consigo confirmar que eu de fato tenho 60 porquinhos da Índia registrados nesse data frame. Ok? Eu poderia confirmar isso utilizando a função length, que é a função que a gente usou nos vídeos passados para conferir o comprimento, ou seja, a quantidade de elementos de um determinado vetor. Se eu rodar isso na minha variável len, eu vou ter aqui que é 60. Se eu rodar isso na minha variável dos suplementos, eu vou ter 60. E se eu rodar isso na minha variável da dose, eu vou ter 60 também. Ok? E isso é interessante porque garante que eu não tenha, por exemplo, uma tabela onde eu vou ter valores que faltam e eu não tenho registro nenhum do porquê que aquele valor não foi registrado. Existe dentro do R, e a gente vai ver em vídeos posteriores, uma entidade chamada NA, que significa valor ausente, que é quando a gente não tem uma informação disponível. Mas mesmo assim, a gente vai ter um registro de que aquele valor não está disponível. A gente vai sempre ter que ter em todas as colunas um número igual de registros disponíveis, que vai ser basicamente o número das nossas observações. Ok? A função head que eu mostrei para vocês, que dá para ser usada com os data frames, ela também pode ser utilizada diretamente com vetores. Então, se eu quisesse, por exemplo, pegar apenas as 6 primeiras observações do meu vetor de comprimento dos odomblastos, dos porquinhos da Índia, eu poderia utilizar a função head diretamente em um vetor. E eu posso também usar aquele argumento onde eu pego, por exemplo, as primeiras 15 observações, os primeiros 15 elementos. Eu posso utilizar a função head tanto em data frames, que vai me retornar as primeiras n linhas, ou em vetores, que vai me retornar os primeiros n elementos. Ok? Mas algumas coisas que eu quero mostrar para vocês é que aqui no R a gente também pode criar os nossos próprios data frames. Ok? A gente pode também carregar os nossos próprios data frames, e a gente vai ver isso em aulas posteriores, como que a gente carrega os nossos próprios dados ou dados externos da web, por exemplo, para dentro do R. Mas a gente pode criar os nossos próprios data frames para realizar testes, experimentos próprios.
E a forma como a gente pode fazer isso é a partir de vetores. E depois a gente combina esses vetores como colunas do meu data frame. Como a gente poderia fazer isso? Vamos supor que eu tenho um vetor chamado idade, onde eu vou ter a idade de 3 pessoas. A primeira pessoa tem 18 anos, a segunda pessoa tem 25 anos e a terceira pessoa tem 31 anos. Eu tenho esse vetor de idade aqui então, tranquilo, com esses 3 elementos, e eu vou ter um vetor profissão, onde eu vou colocar 3 valores: padeiro, professor e policial, certo? Aqui eu quero introduzir um novo conceito que a gente não tinha visto até então em relação aos vetores, que é que a gente pode também criar vetores não apenas com números, mas a gente também pode criar vetores com texto. E a gente chama esses textos dentro de programação de strings, certo? Que são uma coleção de caracteres. Então aqui eu criei um vetor que pode ser usado da mesma forma como a gente manipula os vetores numéricos. A gente pode também manipular esses vetores de caractere, que a gente chama, com a mesma sintaxe. Então, se eu usar os colchetes e usar 2 aqui, eu vou ter retornado o segundo elemento desse vetor, que tem o valor de professor, ok? Sempre que a gente cria um vetor de string, de caractere, com texto dentro, a gente precisa cobrir esse texto, certo? Com aspas ao redor, para indicar para o R que isso que a gente está colocando é um texto e não diretamente um objeto que a gente criou, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Então isso é uma característica importante quando a gente está trabalhando com vetores de caractere. Mas a gente pode manipular eles da mesma forma. Agora que a gente tem então esse vetor de idade e esse vetor com profissões em relação a essas pessoas, a gente pode criar um data frame. Eu vou criar um data frame chamado df, certo? Vou usar o operador de atribuição, porque eu vou atribuir algo que está à direita desse operador para o nome que está à esquerda, que se chama df, e eu vou usar a função chamada dataframe. Essa função, então, ela pode ser usada para criar data frames ou até para transformar outras estruturas de dados diretamente em data frames. Essa é um outro propósito dessa função, mas aqui a gente vai utilizar ela para criar o nosso próprio data frame, e como entrada dessa função, como argumentos dessa função, a gente coloca os vetores que vão constituir as colunas desse data frame. Vocês percebam que os vetores que a gente criou, eles têm o mesmo número de elementos. E isso é uma obrigatoriedade dentro de um data frame, que é todas as minhas colunas devem ter o mesmo número de elementos, que vão se tornar o número de observações, ou seja, o número de registros que eu vou ter dentro de um data frame. Então aqui eu vou colocar como primeira coluna a idade e como segunda coluna a profissão. O R não me retornou nada, e isso é, em geral, um bom sinal, que não aconteceu nenhum erro, nenhum aviso, ele quis me dar. Então, se eu digitar aqui df, eu vou ter impresso na minha tela esse meu data frame. Se eu utilizar a função anyRow, eu vou ver aqui que o meu data frame chamado df tem 3 observações, ou seja, 3 linhas. Se eu quisesse pegar, por exemplo, a profissão aqui do meu segundo sujeito, eu poderia utilizar a seguinte sintaxe: df 2 para indicar que é a segunda linha, vírgula 2, quero indicar que é a segunda coluna, certo? Se eu quisesse do terceiro sujeito, eu poderia simplesmente mudar aqui, ao invés de 2 da segunda linha, eu quero a informação da segunda coluna do terceiro sujeito, e aqui eu teria o resultado de policial, ok? Eu posso também, assim como a gente fez no exemplo anterior, de remover a coluna da suplementação e manter apenas a de comprimento e dose, a gente fez isso indicando para o R que a gente queria extrair, ou seja, a gente queria manter apenas na nossa base de dados a primeira e a terceira coluna.
Mas existe também uma sintaxe utilizando os índices negativos que a gente viu no último vídeo, também nos data frames. Como que a gente pode fazer isso? A gente tinha criado então essa base tg-dose, certo? Deixa eu usar o head aqui, tg-dose. Como que a gente pode criar uma base parecida com essa, mas mantendo todos os porquinhos da Índia, mas removendo a coluna de suplementação aqui dessa minha base original? Eu poderia fazer da seguinte forma: tg sem suplemento, e aí eu criaria a partir do operador de atribuição o seguinte conjunto de dados. Eu quero manter todos os meus porquinhos da Índia, então eu posso simplesmente deixar em branco a dimensão da linha, que é a dimensão à esquerda da vírgula, e posso colocar aqui menos 2. O que eu vou indicar para o R? Olha, R, eu quero pegar esse meu dataframe TG, que tem lá aquelas 3 colunas, comprimento, suplementação e dose, manter todas as minhas observações, todos os meus porquinhos da Índia, mas eu quero remover a segunda coluna da minha base de dados. Se eu rodar isso daqui, não vou ter nenhum retorno, mas se eu usar um head aqui para ver só as primeiras linhas desse dataframe, vocês vão ver que agora eu tenho exatamente a mesma base, mas o que eu tenho de diferente? Eu removi a segunda coluna da minha base de dados, do meu data frame. Então, essa é uma grande facilidade, porque muitas vezes eu vou ter uma quantidade muito maior de colunas para dizer que eu quero manter do que eu quero remover. E vai ser muito mais fácil se eu puder dizer para o R, olha, eu quero remover x, y e z colunas, do que eu dizer, eu quero manter essas 100 colunas aqui. Então, trabalhando com os data frames, é importante a gente saber dessas diferentes formas das quais a gente pode manipular eles, e a gente vai ver em algumas aulas posteriores mais algumas formas das quais a gente pode mudar esses data frames, tirar insights desses data frames e também fazer subconjuntos a partir de um data frame original. Então a gente aprendeu que os data frames são um possível carro-chefe dentro do processo de análise de dados, dentro da linguagem R como ferramenta de programação estatística. A gente viu que cada data frame vai ter 2 índices quando a gente estiver trabalhando com indexação de data frames: o índice das colunas, que fica à esquerda, que fica à direita da vírgula, e o índice das linhas, que fica à esquerda da vírgula. A gente pode utilizar essa mesma sintaxe dos colchetes para criar subconjuntos, assim como a gente fez com os vetores, e a gente também viu a função anyRow para ver a quantidade de observações que a gente tem num determinado data frame. Assim como a função anyRow, a gente também tem a função anyCall, que a gente pode ver o número de colunas que a gente tem. Então a gente pode ver anyCall tem 3, anyRow tem 60 porquinhos da Índia e 3 colunas, 3 informações, 3 características sobre essas minhas observações. E essas são algumas das funções que a gente pode usar para capturar qual que é a estrutura de um determinado data frame, de uma tabela retangular de dados. Então nos próximos vídeos a gente vai seguir aprendendo um pouco mais sobre essa jornada de programação em R como uma linguagem que pode nos auxiliar tanto na análise de dados quanto para rotinas de propósito geral dentro do universo de programação e automação. E eu espero que vocês estejam gostando da playlist e a gente se vê no próximo vídeo. Uma boa semana e tchau!